Boa noite. Vamos conversar hoje sobre a literatura do testemunho, mais detidamente sobre o Shoah. O que é Shoah? É o conceito da literatura cunhada a partir dos relatos dos sobreviventes dos campos de concentração, das agruras vividas pelos judeus em virtude do nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Mais detidamente, essa literatura trabalha a respeito das vivências que os judeus e das agruras dos judeus antes da Segunda Guerra Mundial, nos guetos, nos pogroms, posteriormente com o confinamento dos judeus em campos de concentração e campos de extermínios. E quem sobreviveu relata este vivido. Portanto, é uma literatura eminentemente de sobrevivente das catástrofes. Durante um longo período, pensou-se qual a melhor expressão para definir esta literatura do testemunho judaico. Pensou-se o Holocausto, mas o Holocausto não era a expressão certa, porque tinha a ver com solução final. E isto não era a intenção dos judeus, porque não foram eles, que mobilizaram esta solução final. Então, o melhor adaptado para este conceito foi Shoah, que significa justamente catástrofe. Então, toda esta literatura que se trabalha a respeito da literatura do testemunho, a partir do relato judaico dos sobreviventes, se chama Shoah. E essa literatura se ampliou muito. Podemos ver desde os relatos de Primo Levi, com o livro É Isto um Homem, como de Ardenne Frank, assim como a própria questão da banalização do mal em Hannah Arendt. Ou seja, são vários livros, textos que trabalham toda essa ampla questão vivenciada pelos judeus em virtude da questão da Segunda Guerra Mundial, em que narrar, falar, expor e escrever a respeito do vivido se tornou uma questão de sobrevivência para quem sobreviveu. Sobrevivência, que eu digo, psíquica, para se manter vivo, falando de si e pelos outros que não estão mais vivos. Nessa discussão de hoje, vamos trabalhar com dois textos. Um seria o texto de Márcio Seligman, que ele trabalha a respeito do narrar o trauma, a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. E outro, Augusto Sarmento Pantoja, o testemunho em três vozes, testes, supertestes e árbitro. Esses dois textos precisam trabalhar algumas questões bem específicas. Por exemplo, Augusto Sarmento Pantoja trabalhará essas três questões, onde o testes é o testemunho, o superteste seria o eu que relata, e o árbitro, a pessoa que, ao ver, ao narrar, julga o vivido. Vocês vão poder ver detidamente isso aí no livro do É Isso é um Homem, de Primo Levi. E, no texto Narrar o Trauma, a questão do testemunho de catástrofe histórica, Seligman Silva trabalha com a questão de como o trauma modifica a vida humana. Como o homem, depois de passado pelo trauma, não é mais a mesma pessoa. No final do texto, ele questiona e mobiliza a seguinte discussão, que eu vou ler para vocês. Na página 78. O tema da narração do trauma de catástrofe histórica nos levou, portanto, a passar da cena do testemunho para a cena jurídica. Mas será esta capaz de permitir a construção da desejada passagem entre os indivíduos traumatizados pela catástrofe e a sociedade? Ela permitirá uma reintegração do passado? Ou seja, narrar o trauma pode possibilitar o homem restituir o que ele foi um dia? Narrar o trauma, juridicamente, em questão legal, para instituições que dão a voz e dão porta-voz para pessoas que viveram o trauma, dá esse aporte para restituir a pessoa do trauma vivido? São questões que Márcio Seligman mobiliza nesse texto. E eu convido vocês a dialogar esta questão, fazer um fórum aqui e debater esta questão a respeito do trauma. É possível superar o trauma a partir do narrado? É possível superar o trauma através dos relatos?
Ou seja, pessoas que nunca foram anteriormente escritores vivem o trauma e escrevem. O ato de escrever restitui o homem? Seria isso. Muito obrigado.